4 dias para lá. Olha que loucura. A gente podia estar dormindo, estar comendo, estar na igreja, a gente podia estar fazendo um monte de coisa, mas a gente está estudando. E a gente está estudando as origens da guerra e da paz no Oriente Médio. Então, eu queria agradecer muito a vocês, porque a gente sabe como é difícil. Curso livre, o aluno não é obrigado a nada. E aí você chega aqui, agora, não deu nem 10 minutos ainda, já temos 36, 44 menos 3 funcionários, temos 41 alunos, agora 42. Nosso recorde é 52. Mas o problema não é recorde, o problema é a nossa ousadia. Sabe, nós tivemos um atentado do Hamas em Israel. E o assunto está em evidência. É o grande assunto. E nós tivemos a inteligência, nós de história, de colocarmos esse assunto. Os alunos, e eu, observando o interesse dos alunos, eu resolvi entrar nessa. Vamos fazer? Vamos. E uma quarta-feira, que ia ser uma quarta-feira tradicional, morta, com risco até de não dar quórum, vai ser uma quarta-feira abençoada, vai ser uma quarta-feira de diálogo, vai ser uma quarta-feira de estudo. Então, eu queria muito agradecer a vocês, tá bom? Bem-vindo, Thaís Pampolha. Importante é chegar. Tem um pessoal que está vindo da redação, com o André, que está bebendo uma aguinha, depois vai voltar. Então, eu queria conversar com vocês. Eu tenho essa aula em 2 horas. Thaís Costa pode até depois pegar para eles. Tem essa aula com discursiva que eu fiz de próprio punho para o pessoal da UERJ, meus amores. Tem essa aula em múltipla escolha que eu já botei no Enem. E eu, na verdade, sabia que o Enem ia ficar com matemática. Eu que planejei. Eu que planejo tudo com a minha equipe. Mas eu falei, vai que tem alguém do Enem que quer estudar história. Então a gente está curtindo e está gravando. Então eu quero que você tenha paciência, como eu estou tendo. Estou muito feliz. Thaís Costa, já descobriu onde eu estou? Oi, William, não descobri. Eu tive que ir para Química dar uma Mas olhada lá na gostou do galera abajur? e voltei agora. Muito bonito o abajur. Como é que está lá Decoração. na Química? Química bateu. Graças a Deus. A gente zoa, mas a gente quer o bem deles. Mas história e química é no mesmo horário, porque não tem nada a ver. É tiro, porrada e bomba. Mas vamos conversar. Por que que tem esse tipo de atentado? Ninguém aqui é a favor da violência. Essa aula não é para você participar partidariamente. Porque eu vou te dizer uma coisa. Nessa aula, todo mundo já foi terrorista. Os árabes, os judeus. Nessa aula, todo mundo já foi vítima. Nessa aula, todo mundo já foi vilão. Ou seja, não tem certo e errado, bem contra o mal. Tem que entender a história, as raízes, entender o que rolou. E é isso que eu vou te fazer. Eu vou te fazer entender o que aconteceu. Você não precisa saber as 20 discursivas que eu mandei para a galera da UERJ. Mas você precisa ter paciência, entender que isso aqui não é matemática, não é 2 mais 2 igual a 4. Aqui é muito complexo, muito complexo. Por isso que é importante a gente ver todas as origens. Minha amiga Thais Maria, coloca essa primeira imagem, aquela que eu pedi no grupo Gestores, para eles verem. Enquanto isso, pessoal, é importante que vocês assinem a lista de presença,
porque às 8 horas a aula vai continuar. Mas elas vão preparar o sorteio, tá bom? Vai haver um sorteio desse livro aqui, ó. Opa, peraí. Desse livro aqui sobre Revolução, livro grande, pesado. 15 revoluções, o nome é Revolução. E, como entrou uma galera do Enem, eu trouxe mais um sobre a África. Mas é claro que o de Revolução é o principal, tá bom? E você só participa desse sorteio pela lista de presença. Eu até peço desculpas que na UERJ a gente não tem inscrição, não tem presença, não tem nada disso. Mas como é que a gente vai sortear numa aula ao vivo? Beleza? Então vamos lá. Primeiro assunto. Já temos 45 na lista de chamada. Pois é. É até às 8, tá, galera? A lista de presença vai continuar, mas para participar do sorteio é até às 8. É porque a gente tem que dar aula, fazer o sorteio, não dá para brincar, né? Tá bom? Pessoal, essa imagem, ela diz tudo. Poderíamos evitar esse tempo tão grande de aula que a gente vai ter. Porque se você olhar esse verde aqui, esse verde é em 1946. O verde, pessoal, está escrito aqui, ó, são terras palestinas e assentamentos judaicos. O branco são os assentamentos judaicos. E o verde são terras palestinas. Se você for para a segunda imagem, quando a ONU propôs dividir, você já tem muita parte branca, né? Seria Israel, eu vou explicar isso para vocês, e uma parte verde que é a Palestina. Esse quadro aqui, ele merece muito cuidado. Até anotações. Porque a ONU, ela propôs dividir a Palestina. Só vou adiantar um pouquinho, depois eu recuo. A ONU propôs que 14.500 quilômetros quadrados, 14.500 fossem... Não se incomoda de eu tirar minha imagem, sobra mais espaço? 14.500 quilômetros quadrados, eles fossem dados, presta atenção, 14.500 quilômetros quadrados seriam dados aos judeus. Algum aluno pode estar pensando assim, prof, mas os judeus eram minoria, só tinham 600 mil habitantes. Beleza, anota isso. A ONU deu para os judeus 14.500 quilômetros quadrados. Mas os judeus eram minoria, tinham 600 mil habitantes. Anota isso, que isso vai fazer você entender tudo. E para os árabes palestinos? Aliás, vamos conversar. A gente não é latino? Me leva, onde você for, me leva. Vamos que o futuro nos... A gente não é latino? A gente é latino sendo brasileiro, é latino sendo argentino, é latino sendo chileno. E você não fica nervoso. Então, você pode ser árabe libanês, árabe palestino, árabe sírio, tá bom? Então, o árabe palestino é uma parte desse mundo árabe. Vê se você não confunde, tá bom? Os palestinos ganharam 11.500 quilômetros quadrados. Essa imagem aqui. Ah, professor, vocês podem falar, brigar, por isso que a aula é no Meet. Só não podem brigar muito, porque senão vai atrasar a aula. O árabe tinha 1.300.000 habitantes. Anota aí.
Poxa, a ONU deu menos terra para quem era maioria, 11.500 quilômetros quadrados para os palestinos. E deu mais terra, 14.500 quilômetros quadrados, para os judeus, que eram minoria. Jerusalém não seria de ninguém. Seria nossa, da ONU, seria uma cidade internacional. Essa é a proposta da ONU, que eu amo. Foi feita em 29 de novembro de 47. Essa é a proposta da ONU. Jerusalém seria dos católicos, dos judeus, dos islâmicos e de todos nós. Então, eu vou repetir. O que a ONU propôs com 2/3 do mundo, inclusive com o voto do Brasil, da União Soviética, da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos? Dividir a Palestina. Ok? Então, divisão não é o termo certo, né? Mas isso aqui não é matemática. É uma divisão política. Então, o judeu tinha 600 mil habitantes, ganharia 14.500 quilômetros quadrados. O palestino tinha 1.300.000 habitantes, ganharia 11.500 quilômetros quadrados. E Jerusalém? Jerusalém não seria de ninguém. Eu sei que você às vezes é acelerado, mas isso é uma aula diferente, é uma aula especial, entendeu? Você vê que nem todo mundo entra, a pessoa pensa, até o número está até bom, que a lista de presença está com 49, já está bom, são só 2 livros. Estou muito feliz por essa quarta-feira, grato a Deus. Mas eu quero te dizer o seguinte, você pode estar se perguntando, por que a ONU deu mais terra para quem tinha menos habitantes, judeus, e menos terra para quem era a maioria, os árabes palestinos? É simples, é por causa do Holocausto. Quem é que estava mais espalhado pelo planeta? O judeu ou o palestino? O judeu. Eu vou explicar daqui a pouco, lá de trás, desde a diáspora. Calma, relaxa. Então, essa imagem aqui, que está escrita aqui, ó, muito bonitinha, partilha da ONU, 1947. Essa imagem é a partilha. Jerusalém seria uma cidade internacional, Israel é aqui nessa parte branca, e a Palestina, muito maior do que é hoje, nessa parte verde. Bom, aqui você tem mais um mapinha, em 67. Repara como o branco está aumentando. O branco, e não é homo total, não. Não é tua camisa branca, não. Que teu irmão sujou de Nutella. O branco é Israel. E o verde é a Palestina. Olha como está diminuindo. Nós estamos no início. Seja bem-vindo, você que chegou. Só não esqueça de assinar a presença até às 8 por causa do sorteio dos livros. Senão você está fora do sorteio, porque o sorteio é pelo nome, entendeu? E vai ter um número. Tá? É tudo rápido. Bom, mas se você não quiser participar do sorteio, também não tem problema, tá bom? Bom, essa terceira imagem, primeira imagem, 47, 46. Segunda imagem, partilha da ONU, já expliquei. Terceira imagem, eu vou explicar agora. É a Guerra dos 6 Dias. Israel vai fazer uma guerra, que é a principal. E em 6 dias, vai subir de 14.500 quilômetros quadrados para 89.489 quilômetros quadrados. Você tem que ficar esperto, porque essa aula é de História e de Geografia. Aliás, Thaís Costa vai me pagar 2 vezes, né? Porque isso aqui é História e Geografia. Aqui é História e Geografia. Aí teve alguém que assinou 2 vezes para ter 2 números no sorteio. A Thaís Maria já te pegou. Já cortou você. Que vergonha, hein?
só pode tirar uma vez a presença, senão elas descobrem. Thaís Maria e Thaís Costa são terríveis. Eu estou vendo aqui que eu estou com 2 celulares. Que vergonha, hein? Faz isso não, pessoal. Só põe uma vez na presença, porque elas descobrem. Elas são danadas, essas duas. Eu já vi que elas já cortaram aqui. Que estava com 49. Vocês já cortaram, né, Thaís Maria? Sim. Pessoal, não tenta enganar elas não, pessoal. Só assina uma vez. Esse truque aí não deu certo, entendeu? Tem que zoar, né, cara? Mas vamos lá. No terceiro quadrinho, na Guerra dos 6 Dias, em 67, que é o ano que eu nasci, eu tenho 55 anos, Israel foi para 89.489 quilômetros quadrados. Israel chutou o balde, invadiu a Síria, o Egito, invadiu a casa do teu cachorro, sério, berço do teu irmãozinho, invadiram tudo, gaiola do passarinho. E aí tem o último quadro, 2010, que Israel devolveu um pedacinho. Olha como é pouco, pessoal. O verde são os territórios palestinos, o branco é Israel. Então, essa imagem vale mais que 1000 palavras. É claro que a violência tem que ser condenada, mas nessa aula todo mundo é assassino. Depende da época da aula. Nessa época todo mundo é vítima. Depende da época dessa aula. Nessa aula todo mundo é vilão. Depende da época dessa aula. Então, vamos devagar com andor, que o santo é de barro. Você já fez o mais importante, que é estar na aula. Eu vou te dizer com sinceridade. Eu sou um dos primeiros professores do Rio de Janeiro a dar Oriente Médio. Que esse troço era de geografia. Eu dou aula há 31 anos. Eu falei, não, isso é história, é política, é história. Tá? Você, ó, tem mais gente na aula que na presença. Tem 5 alunos, 6 que não assinaram a presença. Daqui a pouco vai sortear o livro, você vai perder o direito ao sorteio. Você tem que assinar até às 8. Senão você está fora do sorteio do livro. Pô, tem um livro aqui, 150 contas esse grandão. Meu filho até estranhou. Eu falei, não, os alunos aqui nos dão tudo, filho. Vamos dar para eles. Tá bom? Ah, outra coisa. Você que não é de nenhum projeto, poxa, diz aí de onde você é. Mas você também tem direito, tá? Você tem direito, claro, tá na aula. Claro que se você ganhar, os alunos vão te matar, né? Porque tu vem aqui do nada e ganha o sorteio, a galera vai ficar doida contigo, né? Mas a vida é isso. Ó, tem 5 alunos do pré-ENEM, 3 convidados que não são de nenhum projeto e tem 40 do pré-UERJ. Tá bom? Ó, já tá com 50. Ô, pessoal, Thais Maria, você vai fazer o quê? Quando for 21, você vai fechar a lista de presença, é isso? Sim, vamos fechar a lista de presença. Ah, mas depois você abre, né, do sorteio. Não seja tão ruim assim, né? Tá bom. Só vou fechar para poder pegar os nomes lá do pessoal que assinou até o Mas horário. ainda falta tempo. Calma, calma. Coitado dos alunos. Que o pessoal da UERJ não está acostumado com lista de presença, entendeu? Eles são meio tantãs nisso. Opa, foi mal. Tem que zoar. Então vamos lá. Alguma pergunta no chat sobre essa imagem, sobre a imagem? Algum aluno lê o chat ou algum. Thais Maria tá fora, né? Então Thais Costa, alguém pode ler o chat, tá bom? Tá. Matheus, esse negócio de levantar a mão não é aula de história, não, cara. Isso aqui tá pensando que é química, cara. Pô, a aula de história o cara abre o microfone e fala, entendeu? Escreve no chat. Professor, Fala, amigão, qual é o teu nome? Matheus, uma questão. O senhor falou que a ONU determinou
certo espaço para o povo judeu e certo espaço para o povo palestino que já habitava ali a localidade. Só que eu não quero misturar os assuntos, mas em determinados podcasts sobre história, que falam sobre essas questões de geopolítica e tal, falam que em determinados momentos da história tentaram conversar com. Não sei se é apressado falar sobre isso, mas que a ONU e alguns países tentaram fazer um acordo com os palestinos sobre a divisão de terras. Em momento algum, eles assim, aceitaram um acordo e tal, e, e não se mostraram muito disponíveis a aceitar uma delimitação. Nada que isso justifique essa expansão do, do território de Israel. Mas eu gostaria de saber como que essa expansão se deu. Era a força militar que acessava a parte destinada aos palestinos? Qual era o recurso que eles utilizavam para poder neutralizar os palestinos? A gente vai curtir muito hoje isso, tá, Matheus? Na verdade, você está certíssimo. Quando a ONU propôs a... Peraí, só um minutinho, desculpa. Quando a ONU fez essa proposta, que está na segunda imagem, os palestinos não aceitaram de jeito nenhum, porque eles achavam que não tinha que ter 1 centímetro para Israel. E atacaram Israel na Guerra de Independência. Israel conseguiu reagir, venceu e acabou ocupando metade de Jerusalém, a parte ocidental. E a partir daí, Israel ganhou todas as guerras, mas não teve paz. O que eu sugiro? Agora, eu vou fazer uma coisa com vocês muito importante. Eu vou pedir, tem um roteiro da aula, tá? Bonito o roteiro. Mas eu quero que você entenda que eu fiz um roteiro visual. Bota lá no pessoal da UERJ e do Enem o roteiro, tá bom? Mas bota na imagem, bota o primeiro quadro de discursivas, tá bom? A gente vai fazer agora uma coisa doida. A gente vai fazer a discursiva, a pergunta, eu vou explicar o conteúdo. E depois você vê a gravação e tenta fazer sozinho a escrita, tá bom? Vamos lá? Valeu, valeu. Vamos começar, pessoal. Mas já ajudou um pouco essa da imagem, não ajudou? Vocês gostaram dessa primeira parte? Fala comigo no chat, fala. Pessoal. Ajudou. Tem uma... Só lembrando que vai acabar a inscrição, a lista de presença, tá? Vamos lá. Discursivas Professor. inéditas sobre guerra e paz no Oriente Médio. Professor, Vamos eu lá? tenho uma Pode abrir. dúvida. Eu não sei se o senhor vai falar sobre isso ainda, e aí se o senhor falar, o senhor não precisa me responder, né? Mas o senhor comentou sobre Israel ter invadido uma parte de Jerusalém. Isso não diz respeito à determinação da ONU, tipo, os outros países membros não deveriam retalhar Israel por causa disso? Com certeza, você está absolutamente correta. E os árabes erraram em atacar os judeus. E aí os judeus aproveitaram o erro e invadiram metade de Jerusalém. Foram para 20.900 quilômetros quadrados. Ou seja, se o árabe não aceitava 14.500, ele vai aceitar 20.900? Isso aí.
Eu vou falar sobre tudo isso, é porque o slide ele é mais resumido, né? Infelizmente, mas o pessoal gosta desse slide porque quando você está numa discussão, você só mostra esse slide e você ganha a discussão, entendeu? Mas vamos lá, deixa eu trabalhar de outra maneira agora. Eu fiz de um jeito, todo mundo que queria entrar entrou, tá bom? Elas estão preparando lá o sorteio, mas deixa eu começar. Eu vou fazer item por item, tá bom? Você que é do Enem, eu te mandei múltipla escolha nos seus grupos. E aqui a gente quer discutir conteúdo. E a prova da UERJ é discursiva. Mas as questões eu mesmo fiz para eu mesmo explicar. Eu nunca faço isso, eu mesmo fazer as questões. Então vamos lá. O que foi a diáspora ocorrida no século III depois de Cristo? Eu mesmo respondo, tá? Hoje sou eu, pessoal da UERJ. Aliás, amanhã eu vou botar uma prova para vocês fazerem no feriado. Mas hoje sou eu. Vamos lá, olha o tempo. São 8 horas da noite. O que foi a diáspora ocorrida no século III depois de Cristo? Bom, isso não cai na UERJ, mas pode cair no Enem. Mas é importante para todo mundo que está na aula. Por quê? Por que isso é importante? Porque você vai entender que quem expulsou o judeu da Palestina não foi o palestino, não foi o vascaíno, não foi o flamenguista. Quem expulsou o judeu da Palestina foi o romano. Sim, Roma existia até o século V. Isso aí é depois de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi crucificado no ano 33. E no século III, os judeus foram expulsos de Jerusalém. Foram expulsos da antiga Palestina. Isso é o primeiro passo para nós dois, eu e vocês, eu e você, você e eu, para a gente se entender, para você ser um intelectual. Você escolheu a coisa mais certa da sua vida. Já me ajudou a bater o recorde, né? Thaís Costa, o recorde era 52, já bateu, né? Thaís Costa, Thaís Maria, uma só ver o William. sorteio, tá bom? Oi, Já William. bateu o recorde, né? Já, teve 53 o pico. Pode fazer o sorteio agora para apresentar ou espera um pouquinho? Espera um pouquinho, deixa ele sofrendo. Ninguém vem aqui só para ganhar livro, né? Mas vamos lá. Então, o que foi a diáspora ocorrida no século III depois de Cristo? Foi a expulsão dos judeus de Jerusalém pelo Império Romano. Ok? Não é para você precisar estudar isso muito. É para você entender que o judeu era dono dessa terra. Assim como o árabe também. Os judeus foram donos dessa terra em épocas diferentes. É duro. É como se você estivesse namorando alguém que outra pessoa namorou antes. Sabe, namorada? O exemplo é horrível, mas você entendeu. Os dois foram donos da mesma terra em épocas diferentes. Então, o judeu era dono da terra. Mas isso na antiguidade. E no século III, o judeu foi expulso, foi condenado a viver sem pátria. O judeu se manteve graças à sua religião, à sua cultura. Uma família passando a história para outra. Ok? Então, isso é uma informação simples, mas que é importante, como introdução da aula. Próxima pergunta. Vai valer a pena ver a gravação, hein? Ó, eu tô vendo aqui que bateu mais, hein? Tô vendo aqui, ó, 49 aqui, ó, 48. Vamos lá. Defina o que eram os chamados pogroms ocorridos no leste europeu ao final do século XIX. Sinceramente, eu posso até olhar o chat. Alguém sabe o que é pogrom? Camille, por exemplo? Vitor? É seu filho para te derrubar, para tu chorar.
Professor, pogrom seria ataques, tipo, muito sangrentos aos judeus ou a qualquer povo? Quem tá falando? É a Pamela, professor do pré-UERJ. Pô, Pamela não vale, cara. Pamela tá dando aula. É isso, Desculpa. pessoal. Pogroms eram ataques às sinagogas, aos judeus. Tá pensando que é só no nazismo? Totalmente errado. Os pogroms eram o seguinte: quando o dinheiro não era importante, o judeu priorizava. E a Rússia, aquelas regiões da Polônia, chama-se leste europeu, elas eram muito atrasadas, demoraram muito a ter progresso. E os judeus dominavam o comércio no leste europeu no final do século XIX. Quando esse pessoal do leste europeu começava a descobrir a importância do comércio, qual era o primeiro passo deles? Expulsar os judeus. E os pogroms eram uma forma de expulsar os judeus, de ataque aos judeus, de violência aos judeus, de perseguição aos judeus. Muito bom, muito bom. Você que está perdido, basta você olhar o chat que os alunos, tem uma turma aí que sabe mais que eu, e essa turma aí, eles escrevem no chat, entendeu? E aí é só você dar uma coladinha. Disfarce e dar uma coladinha, tá bom? Mas pode perguntar no chat. Mas só que alguém tem que ler, ou funcionário ou aluno, tá bom? Eu vou até botar aqui no chat, mas eu vou me organizar, eu vou sair da presença. Só 51 alunos estão no sorteio, tá? Quem chegou depois, infelizmente não participou porque é até às 8, tá? Posso mudar de pergunta? Posso mudar para outra pergunta? Funciona assim, eu pergunto se pode, e aí uns 2 ou 3 dizem que sim, eu sigo, tá bom? Vamos lá que tem tempo. 3. Explique o significado e os objetivos do sionismo criado por Theodor Herzl. Bom, isso aqui é muito importante. E apareceu o André aqui no meu chat. Peraí, alguma coisa errada. Sai, André, vai dormir. Tá aqui. Ai, que chique. Eu já tô no YouTube do pré-UERJ, não, né? Não, ainda não. Ah, então eu cliquei errado. Eu tenho que clicar no link do Meet, né? Estamos com 54, William. Que maneiro, é o recorde. Maria, Thaís Costa, vamos zoar. Vamos zoar a biologia. Vamos zoar. A gente só perde para a redação, que é a matéria mais importante. Pera, eu tenho que achar aqui. Não estou achando, pessoal. Eu estou na específica de história, postaram de novo o link da gravação, cara. Redação. Porra, assim me derruba. Vai. Entrei aqui, vamos lá. Poxa, eu não posso ler o chat, estou com 2 celulares. Estou no escritório, pessoal. Tô bem. Dentro do quarto tem um escritório. Acredita? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Que barulho é esse? Oi, tem barulho aí, pessoal. O meu tá desligado. Ei, tem microfone aberto, pessoal. William, é aí, William. É por causa da... Você não tá com 2 telefones, não, William? Já falei pra ele. É a microfonia de algum áudio seu aí, William. Então eu não vou poder ficar lendo o chat, tá? Eu vou sair aqui. Peraí. Pronto, saí. Gente, se quiser fazer uma pergunta, é só ligar o microfone, fica mais fácil. Vamos lá, pergunta 3. Explique o significado e os objetivos do sionismo criado por Theodor Herzl. Pessoal da UERJ, da 2 em diante já cai para vocês, tá? Não vem de mimimi, não. E o do Enem tá ferrado, a 1 também cai. Mas vamos lá. Isso aqui já caiu várias vezes. Explique o significado e os objetivos do sionismo. Bom, o que é
sionismo. Qual é o significado? Significa o seguinte: o desejo de voltar a Sião, o desejo de voltar a Jerusalém, voltar às terras de Sião. Esse é o significado. O sionismo, criado por Theodor Herzl em 1895, 1895, defende depois eu vou com mais calma, defende a volta dos judeus a Sião. Sião, sionismo. A volta dos judeus a Jerusalém, às colinas de Sião. Beleza? Tchu, tchá, tchá, tchá. Tudo bem? Tranquilo? Bom, não acabou não. E quais os objetivos do sionismo criado por Theodor Herzl? Vamos encaixar a aula. Tá bom? Ai, de novo, errei. Na primeira pergunta, eu disse a você que os judeus foram expulsos de Jerusalém pelos romanos e ficaram espalhados pelo mundo. Na segunda pergunta, eu te disse que os judeus começaram a ser perseguidos no Oriente Médio. No leste europeu. Que eles eram atacados nas sinagogas, no comércio, por conta da evolução dos povos dessa região, que passaram a começar a ver o comércio contra os olhos. Então, o primeiro passo é tirar o judeu. E agora, a pergunta-chave, a primeira pergunta muito importante, a 3, é o que era o significado do sionismo. É voltar à Terra Prometida. O judeu estava espalhado desde o século III. Estava tomando porrada no leste europeu. Então, o que eles vão pensar? Que nós temos um lar, nós temos uma pátria. Qual é a nossa pátria? A nossa pátria é Jerusalém. Então, vamos voltar. E os objetivos criados do sionismo. O objetivo é reunir os judeus num só país. Reunir os judeus num só local. Acabar com a coisa de que o judeu é um povo errante, um povo sem pátria. Então, o sionismo é, pois, uma ideologia. Os judeus mais ricos começaram a cotizar para financiar a imigração judaica. Tem um nome, mas não fica desesperado. Alias. A-L-I-A-S. Não fica desesperado. Você pesquisa em qualquer lugar, você acha. São ondas imigratórias. Tá bom? Então, os judeus mais ricos começaram a financiar ondas imigratórias do final do século XIX em diante. Então, isso é sionismo. Ok? Pode mudar a pergunta, mas no chat eu não estou mais de olho, mas reabre a lista de presença, tá? Quem chegou depois, assinar a lista de presença, tá? O sorteio do livro pode esperar um pouquinho, né, Thais Maria? Pode sim, já estou com os nomes separados. São 51 disputando? Isso. Ok. Professor, posso fazer uma pergunta? Sim, mais rápido. Sobre esse assunto, sobre essa pergunta, né? Sim. Mais do que a ONU determinar que, vamos colocar, entre aspas, vamos colocar os judeus nesse espaço aqui, delimitado. Tinha, em primeiro momento, essa característica de identificação deles com o território, certo? É isso que também motivou. Vitor, desculpa, eu te amo. Não, Mas tu está muito adiantado. Matheus. Matheus, você está muito adiantado, Matheus. Eu vou mais devagarinho, que é para todo mundo acompanhar, entendeu? A aula está muito cheia. Você está muito adiantado. Você está na pergunta 10 ou 9. Tá bom. Depois, só se sobrar tempo, o senhor responder. Fala. Teve essa mobilização toda da ONU para com os judeus? Não, Matheus, você está muito adiantado, Matheus. Tá bom. Eu estou numa época que não tinha nem ONU. Não, sim. Não, mas eu não estou falando sobre essa época, não. Não, mas eu só posso falar sobre essa época agora, amigo. Tá Desculpa. Bom. Tá bom.
Senão os alunos se perdem, Matheus. Você Tá é bom. genial, mas os alunos, todo mundo vai se perder. Tá bom. E aí vai ser uma aula perdida, entendeu? Uhum. Naquela época dos quadros eu deixei aquela primeira meia hora, mas agora não. Agora eu vou seguir certinho. Mas eu sei o que você quer e quando chegar lá eu vou lembrar, Matheus, ó, chegou a hora, Tá tá bom, bom? valeu, professor. A lista de presença está reaberta, tá, pessoal? Tem que assinar, mesmo que você não participe do sorteio. Bom, alguma pergunta no chat sobre sionismo? Não, professor. Ok, então vamos lá. Primeira Guerra Mundial, vocês precisam se achar. Agora vocês estão na Primeira Guerra Mundial, tá bom? Por isso que eu dei antes, para vocês pesquisarem. E tem que ir devagar, porque às vezes você agrada um aluno e desagrada 50, entendeu? E como você, Matheus, é meu amigo, você vai entender. Não dá para correr nessa aula, entendeu? É que nem eu, pô. Eu ando de andador. Se eu levantar e sair correndo, eu vou cair. Só tenho uma perna. Não pode ser assim, Matheus. Mas eu vou te atender. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Relacione a Declaração Balfour com a Primeira Guerra Mundial. Eu acho que você não sabe o que é Balfour. Mas você que sabe, pode botar no chat para ajudar os alunos que não sabem. Balfour é um diplomata inglês. Na verdade, Lord Balfour era o ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, claro. O que ele fez? Esse sacana, ele propôs a mesma coisa para os dois lados. Ele propôs para os judeus que ia apoiar a imigração judaica se a Inglaterra vencesse a Primeira Guerra Mundial. E prometeu para os palestinos que ia dar independência para eles. 171 da porra. Mas a Declaração Balfour, ela diz isso, que a Inglaterra, você tem que entender que vocês estão em 1917. A Inglaterra era o maior país do mundo, os Estados Unidos é depois, tá? Vê se vocês não se enrolam. Para o aluno ter essa aula, ele tem que ter tido Primeira Guerra, ele tem que ter estudado muita coisa na vida. Senão ele está morto. Segunda Guerra, entendeu? Não dá para chegar do nada e assistir essa aula. Entendeu? Não dá. Mas vamos que está indo bem. Galera, Balfour, o ministro inglês, ele propôs o seguinte. Ele propôs apoio à imigração judaica para a Palestina. Em troca de apoio dos judeus no mundo inteiro, principalmente financeiro. Da família Rothschild, que eram banqueiros, entendeu? Beleza? Então, a relação com a Primeira Guerra é essa. É que foi uma estratégia da Inglaterra para ganhar o apoio dos judeus. Porque dos palestinos eles já tinham. Os ingleses já tinham prometido a mesma coisa antes. No caso do palestino, os ingleses prometeram que iam dar independência para a Palestina. Eu vou falar porque talvez você não saiba, mas a Palestina não era dos palestinos. E muito menos dos judeus. A Palestina era dos turcos. É difícil, né? Era dos judeus, passou para os romanos, passou para o Império Turco. E na Primeira Guerra Mundial, vamos dar uma corridinha, passou para a Inglaterra. Quando acabou a Primeira Guerra, a Inglaterra se tornou dona da Palestina. Dona da aula de hoje. Passou a ser um protetorado dela. Mas tem uma pergunta sobre isso, calma. Então, a Declaração Balfour é o apoio inglês à imigração judaica para a Palestina. Quem sabe mais, ou está entendendo, é o apoio inglês ao sionismo. Tá bom? Pode mudar. Ó, o Matheus botou aqui para vocês, tá? Apresente a nação europeia que ficou responsável pela Palestina após o Tratado de Versalhes. Essa não vale, né? Acabei de explicar. Mas é a Inglaterra. Tem aluno que erra isso, cara. Na múltipla escolha.
A França ficou com a Síria e o Líbano. Líbano. E a Inglaterra ficou com a Palestina e o Egito. Infelizmente, isso tem que saber. Não adianta ficar chorando aí em casa, não. Pô, tu não sabe nem com quem ficou o Oriente Médio, tu não sabe nada, né, cara? Vamos falar a verdade. Alguém tem que ser sincero com você, eu. Então a Palestina passou a ser da Inglaterra. Por quê? Porque os turcos perderam a guerra. Opa, então a Palestina é dos palestinos? Não. Quem te disse isso? A Palestina é dos judeus? Não. Quem te disse isso? Ninguém te disse isso. Você deduziu. Está errado. Como é que os judeus iam para a Palestina? Compravam terra dos turcos. É complexo, né? Thaís Costa, eu tenho uma aula aí de 2 horas e meia sobre isso. Muito mais ampla, entendeu? Mas essa está objetiva. Muda para a pergunta 6. Vocês estão gostando desse jeito, desse estilo? Pode falar no chat. Bom, número 6. Número 6 faltou um negócio, tá? O que eram esses movimentos conhecidos como Haganah e Stern? Eu vou digitar no chat aqui, peraí. Vou digitar para vocês. Faltou um, tá bom? Vocês não conhecem o Hamas? Conhecem? Eles fizeram isso para vocês conhecerem. Então, e se eu contar para vocês que os judeus também faziam terrorismo? Nessa aula, todo mundo é bandido, todo mundo é mocinho, todo mundo é vilão, todo mundo é vítima. Você tem que ter muita calma, tem que aprender comigo. Eu, quando era garoto, eu dava essa aula porque ninguém dava em história. Você tem que ter essa aula para acertar, rezar para cair, derrubar milhares, valer tri no Enem e te aprovar, tirar 20, 40 na UERJ. Tem que torcer para o pessoal se arrebentar. Entende? Você, que essa parte que eu estou te dando, a maioria dos alunos não estuda. Os alunos só estudam de 47 em diante. Quem é experiente, aluno, sabe disso. O professor só vai de partilha da aula em diante. E eu estou te dando lá de trás. Lá de trás. Então, o que é Irgun, Haganah e Stern? São movimentos terroristas. Jovem do Flamengo, raça rubro-negra, de um lado, e jovem do Vasco do outro. Todo mundo é terrorista nessa aula. Só depende do ano. Você agora, você está onde? Você está de 1919 a 1945. Você está tentando se achar, porque é a parte da aula que você não conhece muito. Mas na UERJ eu mandei esse material antes. Você não pode chorar, né? E sabe que se chorar eu vou rir, né? Pô, te dei história. Eu fiz à mão, cara, segunda-feira à noite. Fiz à mão pra você. Então tu perdeu, né? Vamos lá, lista de presença para quem chegou depois. Vamos lá. O que eram esses movimentos conhecidos como Haganah e Stern? Quando os judeus eram minoria, os judeus usaram o terrorismo para se defender. E eu acho certíssimo. Mas não é para você pensar o que eu acho. É para você saber que os terroristas... Aliás, Haganah é o nome de uma luta até hoje. Tem Krav Maga. Aí você acha maneiro, né? Era o nome do grupo terrorista, que matava, saqueava, explodia até o Camp David. Então, o que eu estou dizendo para você? Que os dois lados praticam terrorismo. Olha, o exemplo é horrível, mas você tem um amigo aí, na tua casa, pode ser o papai, a mamãe, o irmão, que solta um peido de vez em quando. Você não solta. Poxa, o teu amigo que solta peido, ele é xiita. O que não solta é sunita. Se for judeu, o que solta peido é cristão ortodoxo. É mais radical, entendeu? E se sujar a calça? Aí eu não sei. Aí você me derrubou.
Foi mais criativo do que eu. Os exemplos são horríveis, mas são para te zoar, entendeu? Estou feliz. Batemos o recorde de novo. Segunda-feira, 52 e hoje 54. Mas tem que zoar, né? Muda a pergunta, 7. Qual era a função do chamado livro branco? Essa nem Camille sabe. Alguém sabe? Fala no áudio, eu sei. Abre o microfone e fala. Qual era a função do chamado livro branco? Não é a Bíblia, se falar que é a Bíblia eu vou te remover. Qual era a função do livro branco? Ninguém sabe. Ele queria tornar a Palestina independente. Nada a ver. Quem falou isso? Mirella. Quê, 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 quê. Mas tentou, você é guerreira, vai. Vamos, pessoal. O tempo que vocês estão demorando para acertar, eu vou descontar e vou botar a mais na aula, tá? Que eu tô aqui num paraíso. Sabe, a mãe do meu filho foi para academia, meu filho foi, sabe, foram comer, e eu tô aqui te dando aula. Mas tô feliz, porque vocês são tudo na minha vida. Vocês, sabe, esse ano eu perdi a perna, mas eu tô tendo resultados fantásticos. Sabe, aprovei muito na UERJ, 79, aprovei muito em medicina, e até porque eles adoram meus esporros, né? Você ficam com pena deles, eles adoram tomar esporro de mim. 48 em medicina. Acho que tem uma turma em Vassoura, só minha. Mas eu estou muito feliz. Estou muito grato a Deus. E se vocês tiverem disciplina, vocês vão passar. Eu não faço mágica. Eu aprovo. Mas para isso eu entro em guerra contigo, né? Como está acontecendo com o pessoal de Biologia e Química. Eu entro em guerra. Alguém vai ganhar. Nós. Mas vocês estão muito guerreiros. Estou sentindo o pessoal de humanas. E eu também tenho trauma, né? Quando eu era garoto, o pessoal de medicina dizia que história era coisa de vagabundo, maconheiro. Até hoje dizem isso, né? Então, agora eu estou por cima, vou me vingar, né? Por isso que eu invento esse negócio. Nós de humanas lutamos no deserto. Nós de humanas lutamos na neve. Que é só para zoar eles, entendeu? Pessoal de psicologia não, que vocês são nossos também, tá bom? Vocês têm o coração dividido. Tá bom? O lado bom de vocês é de história, inteligência artificial. E o lado de vocês de biologia é o lado de ser humano, horrível. Tá bom? Eu vi resistência. Mas vamos lá. Livro branco é o seguinte. Lembra que Israel... perdão, não tinha Israel. Lembra que os judeus apoiaram a Inglaterra? Declaração Balfour. Então, quando acabou a Primeira Guerra, aumentou o número de judeus. Passou a chegar a 20 a 30 mil por ano. Números oficiais. E aí o árabe ficou puto. Estava chegando muito judeu. E aí o livro branco é uma tentativa inglesa de controlar, a imigração judaica. É só isso. Alguém botou isso no chat, Thais Maria? Alguém botou isso no chat, Thais Costa? Não, né? Ninguém sabia, né? Fala comigo. Eu vi. Ninguém botou? Não. E eu dei tempo para pesquisar, hein? Mas vamos lá. Muda. Vamos rápido. Professor, eu tenho uma dúvida. 8. Relaciona a imigração judaica com a Segunda Guerra Mundial. Essa é ridícula, né? Qual é o povo, isoladamente, que mais sofreu em termos políticos religiosos? Os judeus. Então, com a chegada de Hitler ao poder há 90 anos atrás, vai aumentar, eu quero ver no chat, tá? Vai aumentar a ida de judeus para a Palestina ou vai diminuir? Sinceramente, vai aumentar ou diminuir? Pessoal que chegou depois tem que assinar a lista de presença, hein? Posta a lista de presença, parou no 51.
Oi, Ao William, mesmo- teve aqui uma pergunta. Pediu para repetir. E a Inglaterra foi o país que mais interferiu em Israel. E o que era Não, não, Stem? não, 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 não. Nem tem Israel ainda. Não tem Israel ainda, não chegou lá. Vocês estão com muita pressa. Não chegou em Israel. Mas se você falar, William, a Inglaterra foi o país que mais interviu na Palestina, aí tá certo. A Inglaterra era dona da Palestina. Anota isso 50 vezes. A Inglaterra era dona da Palestina. A Inglaterra era dona da Palestina. A Inglaterra era dona da Palestina. Tem que aprender isso. Desde o Tratado de Versalhes. Porque se você botar, se for da UERJ, botar que a Inglaterra dominava ou influenciava Israel, vai tomar zero. Porque é os Estados Unidos. Mas por que deu errado? Porque vocês estão com pressa. Eu que estou no paraíso aqui, quer que eu mostre a imagem? Não estou com pressa. Tem que ir mais devagar. Não adianta. Tá? Vamos lá. Sobre o que essa aluna perguntou, você que está na aula, o que ela quis dizer foi: William, a Inglaterra dominava a Palestina? Sim. Antes de Israel nascer? Sim. A Palestina era da Inglaterra. Mas vai ser bom essa tua pergunta, porque vai me ajudar a explicar melhor daqui a pouco. Bom, qual é a relação? Na medida em que o nazismo crescia, os judeus fugiam da Europa para Palestina. Essa foi fácil, né? Pode falar no áudio aí, vamos lá. Tem que assinar a presença, só tem 52. Só porque tu não está no sorteio? Vamos lá. Muda a pergunta, 9. Professor, Oi, diga rápido. o João Gabriel ele perguntou de que forma o livro branco limitava a ideia de judeus. É porque dava um número, só podem ir X. Entende? Só podem migrar 10 mil. Aí o 10.001 ficava barrado, entendeu? Professor, o livro branco foi considerado uma traição da Inglaterra? Sim, sim, claro. Isso sim, uma grande pergunta, isso aí. O inglês, essa aula vai ser maneira, porque você, aluno, vai ficar puto com o inglês, que toda vez que você errar vai dar esporro. O árabe vai ficar puto e o judeu vai ficar puto. Todo mundo vai ficar puto com a Inglaterra. É maneiro, mas vai com calma, vamos devagar. 9. Qual foi a proposta da partilha da Palestina feita pela ONU em novembro de 47? Bom, isso aqui eu já falei na primeira meia hora da aula. Mas você pode não ter anotado, o que pode ser fatal para os seus planos, porque esse é considerado o momento mais importante da aula. Essa pergunta 9. Todo mundo vai estudar ela no mundo inteiro. Qual foi a proposta de partilha da Palestina? Bom, a Palestina era da Inglaterra. Só que a Inglaterra abriu mão da Palestina, descolonização, após a Segunda Guerra. Além do mais, a Palestina é uma região traumática, muitas brigas, guerras, terrorismo, conflitos. E a Inglaterra queimou o filme tanto com os judeus, prometeu e não cumpriu, como com os palestinos, prometeu e não cumpriu. Então, o que a Inglaterra fez? A Inglaterra sai. A Inglaterra entrega a Palestina para a ONU. Isso é muito importante. Vocês precisam entender isso. Tá? Toma que o filho é teu. A Inglaterra não aceita mais. Sabe, outro dia a matemática estava muito mal. Eu cortei e falei, vou cortar esse povo de matemática. Vou cortar. Tá dando muito trabalho. A Inglaterra fez igual. Se bem que eu deixei a matemática, né? A Inglaterra fez igual. Ela saiu fora. Ela deu a Palestina para a ONU, entendeu? Já tinham estudado isso? Sabiam isso? Vamos, gente. Chat. Tem que ser mais rápido esse chat aí.
Essa parte eu sabia, professor. É exatamente como o senhor falou, a gente só estuda de 47 para frente, né? Mas isso é mortal, né? Pois é. Isso é mortal. Porque você condena milhares de alunos, talvez até milhão, à morte, né? Porque o cara é só o cara do colégio mais rico, ou um Pedro II, ou nós aqui, entendeu? É mortal, entendeu? Porque eu vou dar Oriente Médio, mas vou forçar o Felipe a dar também geografia, que é pouco aluno, entende? Assim, aqui é meio obrigatório, entendeu? Ter Oriente Médio. Porque isso às vezes é um desempate, entendeu? Tu pergunta pro cara sobre a declaração Balfour, o cara não sabe, ele deixa em branco, né? Mas vamos lá. Vamos lá, atenção. A ONU propôs o seguinte, eu apoio essa proposta, hein? Se perguntarem para você, você tem que pensar bem. A ONU propôs 14.500 quilômetros para os judeus. Quantos habitantes os judeus tinham? 600 mil. E a ONU propôs 11.500 quilômetros para os palestinos. Quantos palestinos tinham? 1.300.000. Pô, sacanagem. A maioria ficou com menos terra. E a minoria judaica com mais terra. E Jerusalém? Jerusalém seria da ONU Internacional. Já perguntaram lá atrás, os árabes aceitaram isso? Claro que não. Os palestinos ficaram putos. Naquela época teriam me matado. Mas e hoje, 2021? A Palestina tem 11.500 quilômetros quadrados? Não tem. Jerusalém é 100% de Israel. O que o judeu fala? É tudo nosso. Jerusalém é tudo nosso. Então, essa proposta, olhando hoje, 2023, ela é a melhor possível. Porque hoje, olha o mapa que eu te dei, hoje não tem quase nada. Hoje não tem quase nada. Os palestinos vivem num local menor que o plano piloto de Brasília. Então, essa é a proposta da ONU, que eu, humildemente, digo a vocês que defendo. Porque essa aula nunca vai ter paz. Meus amigos, eu comecei a dar essa aula tem uns 22 anos. Eu falava assim para os alunos, galera, eu vou ficar velho, fiquei. Vocês vão crescer e não vai ter paz. E agora eu vou dizer para vocês, eu vou morrer, vocês vão ficar velhos e não vai ter paz. Convidem para ir para Israel ou para a faixa de Gaza. O pessoal da medicina quer fazer uma vaquinha para me mandar para Israel. Porque eles querem que eu morra. Porra! Turismo numa região de guerra. Porra! É gente que não estuda história. Bando de analfabeto. É coisa de analfabeto. Eu nem chego perto. O cara, para ter uma discussão dessa, ele tem que estudar. Ele não estuda. Ele não pode falar do que ele não sabe. Condenar a violência também condena. Mas essa aula é toda violenta. E a aula está chegando na primeira parte ainda. Vamos lá, pergunta 10. Qual foi a posição dos lados envolvidos em relação a essa proposta? Eu já falei, mas vou falar de novo. Os judeus apoiaram, aceitaram. E os árabes palestinos rejeitaram. Mas aí, meus amores, vocês têm que entender, o judeu tinha sido vítima do Holocausto. A morte de 6 milhões de judeus incentivou a partilha da Palestina pela ONU. Gente, havia uma comoção mundial, como há hoje em dia, em relação aos palestinos. Gente, olha só, o atentado do Hamas foi terrível, porque eles são xiitas, e são da extrema esquerda.
E não da extrema esquerda, não, do extremo, não é a esquerda que fala, desculpa. Eles são xiitas, fica mais fácil assim. Mas Israel é culpado também, porque Israel não devolve porra nenhuma. A última devolução legal foi em 2010, ou 79, que é Camp David. Vai estudar isso. Porra, maluco! Israel não devolve nada. E aí o pessoal que defende negociar fica com fama de otário, entendeu? É tipo o William Geel. Eu falo assim, cara, tem que cortar, tem que suspender a aula. Quando eles não querem nada. Ele, não, coitado. Coitado nada, corta a aula. Que aí no dia seguinte eles voltam. Aí o aluno fica faltando. O que o Geel vai dizer? Ah, o William tem razão. O radical ganha. É claro que esse atentado é horrível. Mas esses caras sabem o que estão fazendo. Eles sabem que no mundo inteiro, todo mundo está estudando isso, tendo aula disso. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Vai ter um desgaste? É horrível matar gente? Claro que é. Claro que é. Eu condeno a violência. Dos dois lados. Dependendo da aula, só tem bandido. Só tem vítima. E olha, eu vou te falar uma coisa, meu querido aluno. Sorteio depois dessa pergunta, tá? Thaís, eu vou te falar uma coisa. Você pode ficar puto comigo, mas eu já dei essa aula para judeu. Eu já dei essa aula para hebraica. Eu já dei aula... Só um minutinho, tá falando. Já dei aula para palestino. Eu já dei aula para tudo quanto é lado. E o pessoal fica rindo com a minha aula. Porque eles concordam. Israel ganhou as 4 guerras. Não tem paz, não vai ter nunca. Sabe quem falou isso? Yitzhak Rabin, que foi o líder da Guerra dos 6 Dias e foi o cara que fez o acordo de paz com Arafat. O cara falou, nós ganhamos todas as guerras e nunca tivemos paz. Então, não é... E outra coisa, não vem com aquela de religião pra cá, não. Dá um tempo, vai pra sinagoga, vai ler o Alcorão, vai dobrar o joelho. Sai daqui. Porque não tem nada a ver com religião. Isso aí é uma ilusão de vocês. A religião é um pano de fundo. A religião é uma desculpa. O problema é terra. Poxa, foi o início da aula, gastei meia hora nisso. Até me arrependi. Gastei meia hora com aquele quadro. E gastei um pouco mais com as perguntas, que é o mais importante. Entendeu? Ali não vai ter paz nunca. Agora, casa, e marca a lua de mel lá. Não me chama. Que eu não vou ter nenhum. E vou te apagar do meu zap. Porque se tu não morreu, é sorte. Tu não morreu, é sorte. Aí, pô, as pessoas querem, sabe, visitar, curtir, querem fazer rave, querem tirar uma... Opa, rave na faixa de Gaza! Cara... Eu tô zoando, vocês vão ficar com raiva, mas é um absurdo, cara. Quem conhece o mínimo de história... Cara, porra, não... sinceramente. Tá, eu condenei o ataque do Hamas, tá? Não vem de papo furado não, que senão vão mentir por aí. O problema é os outros ataques, que eu não falei até agora. Então, o que aconteceu foi isso. Israel aceitou a proposta... perdão, desculpa, corrige. Os judeus aceitaram a proposta de 47. Isso foi em novembro, tá? Anota aí. 29 de novembro, que é o meu aniversário. Só que de 47. Presta atenção, cabeça de pudim. As datas são importantes. Em 14 de maio de 48 nasceu Israel. E aí a porrada vai comer até hoje. Vai ter porrada. Porrada vai comer lá fora. Sim, porque o árabe não aceitava 1 centímetro. Bom, essa é a primeira parte da aula. Existe uma segunda parte inteira pela frente. Mas vamos sortear o livro, tá bom? Você vai ler o nome do sorteado? Oi, William, vou apresentar aqui a tela, tá bom? O primeiro livro é o livro sobre revolução. 15 revoluções. Você, aluno, se tiver na aula, se não tiver na aula, perdeu, né? Mas se você tiver, tem que falar onde é que você mora.
em Maricá ou no Rio, porque para Lerja é estadual. Vamos logo nesse negócio aí, olha a armação, hein? Isso aqui é mais sério do que o jogo do Oi, bicho. pessoal. Aqui, essa é a listagem, tá? Da galera. Colocando aqui. Olha a treta aí, hein? Pronto, gente, já colei aqui todos aqueles nomes, tá? Que tava na chamada. Agora eu vou sortear. Já fala quem ganhou logo. Número, que o número não tem, Júlia né? Braga. Quem? Júlia Braga. Com Y? Parabéns, Ju. Com Y? Isso, Júlia Braga ganhou. Caraca, essa aluna tá sempre com a gente. Tá sempre com a gente. Olha, Parabéns, Júlia. isso, olha a Júlia. Eu fiquei com medo, cara. Já pensou se o cara do Enem tem a meia dúzia do Enem? Já pensou se eles ganham? Ia ter revolução, né? Bom, agora vai sortear o segundo livro, que é o livro de África, África e Brasil, tá bom? Vamos lá? Beleza, vou sortear agora o outro nome. Júlia Braga, abre o microfone daqui a pouco, fala alguma coisa. Onde é que você mora? Professor do Barreto, em Niterói. Ah, entendi. Aí a gente vai ter que bolar um esquema? Sorteamos a segunda pessoa. Ana Vitória do Carmo. Ai, gente, não Parabéns, acredito. Ana. É Ana Vitória de Psicologia? Parabéns. Não acredito. Obrigada, professor. Felicidade. Ela ajuda sempre. Ela ajuda sempre. Onde você mora, Ana Vitória? Eu moro em Campo Grande, aqui no Rio. Tá, a gente vai ver. A Thaís Costa entende essas coisas. Em Niterói, a Thaís Costa tem aula. Mas tem um negócio de Uber, não tem? Um Uber que leva a Thaís Costa? Tem, Uber entrega. Tá bom? Aí a gente vai fazer o seguinte. Vocês duas têm que passar um endereço para a Thaís Costa e também mandar para mim, tá bom? Endereço, CEP, tudo certinho, tá? Mas não é agora não, porque eu estou viajando com os livros. Só segunda-feira. Pode passar agora, mas só vai entregar segunda, tá bom? Daniel ganhou um livro desse uma vez, não foi? O Daniel não tá aqui. Ele é de Foi, ele medicina. ganhou. Foi na pandemia, né, que ele ganhou, né? Isso. Bom, vamos lá. Pessoal, bota o segundo slide. Eu queria ver com vocês o seguinte. Qual foi o nosso teto de alunos? 54. Tá bom. Pessoal, eu tenho um tempo agora para perguntas. Eu estou até olhando o chat aqui. Pessoal, eu numa boa, eu estou tranquilo aqui. Mas eu senti que vocês ficaram impactados com essa primeira parte, assim. Fizemos 10 questões. Mas vejam pergunta. Agora é hora de perguntar tudo. Matheus, qual era a pergunta tua mesmo?
eu tinha perguntado anteriormente, até confundi os termos, né? Que naquela época ainda era Palestina. Mais do que a ONU determinar, vamos colocar, entre aspas, eu estou falando, vamos colocar esse povo aqui de Israel não, vamos colocar os judeus aqui nesse espaço, que anteriormente era a Palestina, tinha a princípio esse caráter de identificação do povo judaico com aquela região, né? Acabou a pergunta? Era só isso mesmo. Pois é, essa pergunta do Matheus, uma pergunta muito perigosa. Muito perigosa. Sabe por quê? Os judeus são identificação. Vamos conversar. O judeu foi expulso no século III. Então, até o século XIX, 16 séculos, o judeu estava fora da Palestina. 16 séculos, estamos falando de 1.600 anos. E aí ele tem uma identificação. E o palestino que estava lá em tempo real? É muito complexo, é muito complexo. Você entendeu, Matheus? O que eu estou dizendo para você como professor, especialista, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: babou, mano. Babou. Matheus, você tem namorada? Não, tô solteiro. Porra, mas eu vou te arrumar uma namorada, tá bom? Te arrumei. A Juliana Paz. Porra! Upgrade! Você tá com a Juliana Paz. Aí tu tá feliz, porra, passou, tá com uma gata, a mulher tem dinheiro, inteligente, trabalhadora. Aí um dia, do nada, aparece o Vitor. Vitor, tá aí ainda? Tô, professor. Aparece o Vitor. Aí o Vitor chega junto, começa a pegar a Juliana Paz. Oi, meu amor, te amo. Você é minha terra prometida, eu quero você de volta. Imaginou a situação, maluco? Aí ele fala assim: qual é, Matheus? Ela foi minha. Desencarei a Juliana Paz, diz o Vitor. E aí, maluco? Resolve esse problema aí pra mim. Resolve? É exatamente a aula. O judeu tem uma relação histórica? Tem. Mas quem expulsou ele foi o romano. E o palestino estava lá. O judeu foi invadindo e te expulsou. Matheus dançou. Tu dançou, Matheus. Tu pode, no máximo, levar um cafezinho para Juliana Paz e engraxar o sapato do Vitor. O Vitor é o judeu. Você é o palestino. É exatamente a pergunta que você me fez, só que respondida de outro jeito, botando você no problema. Você não acha justo? Poxa, o Vitor já namorou, já teve uma vida com a Juliana Paz, uma história. Por que você acha que ele está errado? Você vai ser maduro e aceitar que é só uma amizade? Só um flashback? Ficou calado, né, Matheus? Fala alguma coisa aí, Matheus. Não, deu para entender essa analogia. Fala alguma coisa aí, Matheus. Matheus, perdeu, Playboy. Perdeu! Vitor! Cadê tu, Vitor? Abre o microfone. Tô aqui, professor. Pela Juliana Paz, você mata, expulsa, esfola, faz qualquer coisa contra o Matheus? Com certeza, vou lutar.
Entende? Gente, esse exemplo é horrível. Horrível. Mas é Mas, o que foi faz a uma- gente entender. mas é Professor, muito divertido. Porque você, Matheus, você deu a ideia de que estava concordando que o judeu tinha algum direito a fazer isso. Ou pelo menos eu achei isso. Vocês não acharam também? Eu achei. Aí eu falei, vou zoar. Aqui a gente é uma família, né? Mas tem que zoar também. Família também zoa. Porra, o meu filho fala pra mim, um passo de cada vez. Porra, é zoação, tudo zoação. Thaís Costa quer fazer festa de Halloween do Saci no pré. Eu falei, porra, Saci sou eu, né? Porra, tá me sacaneando, né? Porra, tem que zoar. Vamos lá, perguntas, pessoal. professor, Pode falar, pessoal, tá aberto, é de vocês. Fala alto, amigo, que eu sou surdo, fala alto. Fala! Professor, eu queria saber se é anacrônico a gente falar que o antissemitismo começou com os pogroms. Não, o antissemitismo começou com a diáspora. Agora, você pode fazer o seguinte. Quem falou comigo? É a Camille. Ah, Camille, pô, você é professora já. Você tem que falar assim. Na idade contemporânea, que eu só cai a idade contemporânea. Porra, a namorada do meu filho tá ligando pro celular dele agora. Diz que não é namorada, mas ela vai ver ele jogar bola. Vou cancelar aqui. Pá, cancela. Vai. Já vai ter treta. Você desligou o telefone. Vamos lá, pessoal. Eu só não vou mostrar onde eu estou, porque eu tenho que levantar com o andador e o celular também, é impossível. Mas a Thaís Costa tem foto. Ela já tentou descobrir, não conseguiu. Vamos, gente, vamos lá. Perguntas. oi, professor. Tá me ouvindo? Muito bem. Tudo bem. O senhor disse, né, que foi feita a proposta de partilha da Palestina pela ONU em 29/11, e que os judeus aceitaram e os palestinos não. Mas, assim, os palestinos deram um não na hora, disseram que não iam Não aceitar aceitaram. e deram algum sinal de que iriam para a guerra? Olha, eu queria conversar com vocês. Eu queria responder todas as perguntas. E eu quero que vocês tenham maturidade. Porque faltam 10 discursivas, são 9 horas. O que um cara profissional como eu, o dono do projeto é a prefeitura, mas eu sou o executor, certo? Estou aqui com as minhas companheiras Thais Maria e Thais Costa. Eu acho que valia a pena a gente voltar nisso segunda. E aí eu sigo o roteiro de revisão e faço as 10 discursivas que faltam. Isso é o que eu acho. Mas como é que funciona isso? Tem que ter 30, é aquela vida nossa de sempre. E a aula de segunda é 5 horas. Entende? Porque vocês viram que não dá para ver tudo. É um assunto muito complexo. Por causa daquela meia hora. Eu cortei o Matheus para vocês não se perderem, entendeu? Mas estou feliz. Fiz a primeira parte toda, que é onde vocês sabem menos. Ou seja, eu corro o risco de deixar a segunda parte e vocês não quero ter a segunda parte, que é um direito de vocês. Então tem que pensar. Mas eu vou falar sobre o que você está perguntando. Quando Israel nasceu, no dia seguinte houve uma declaração de guerra, a chamada Guerra de Independência. Israel ia perder. E há uma coisa muito importante
na sua pergunta que não é só o palestino que foi contra Israel. O palestino, o sírio, o libanês, o Egito tem um papel importante nisso, que seria a próxima aula, se houver. A Liga Árabe vai detonar a criação de Israel. E aí a Golda Meir, tem até um filme dela, eu queria que vocês vissem, claro que é exagerado. A Golda foi a primeira-ministra de Israel. A Golda, ela foi a Nova York e num jantar só arrecadou $1 milhão para a guerra de independência. Mas não fica pensando besteira, não. A Tchecoslováquia mandou 4 aviões comunistas e a União Soviética ajudou. Essa aula é muito complexa. Pedagogicamente, é bom parar. Por isso que eu achei que ia dar as 20, você sabe como eu sou, né? Eu achei que ia dar as 20. Mas como eu perdi meia hora naquela tela, que vocês gostaram, ficou meio complexo, entendeu? Vamos fazer o seguinte. Thaís Maria tá aí? Assim, Eu vou perguntar o seguinte. Quem é a favor... Vou continuar com as perguntas, calma. Quem é a favor de uma segunda parte com uma revisão rápida da primeira e um destaque maior para a segunda? Aí põe eu, e aí elas vão contar o eu, para ver se esse eu chega a 30. Tá bom? E, enquanto isso, eu vou continuar a responder. Professor, boa noite. Eles dizem que foi pela fé. já chegou nos 30, William. Mas vamos esperar. Eles dizem que foi pela fé. Mas, na verdade, foi grana. Porque os árabes estavam muito perto de conquistar, de destruir Israel. Foi a única guerra que Israel quase perdeu. Só que Israel contra-ataca, vence os árabes, até porque nessa época, vamos devagar, não são os palestinos que lideram a luta. Os palestinos só vão liderar semana que vem. Olha só, você está em 48, 49. Você não pode se perder. Porque aí não dá para ter aula se você se perder. Se eu estivesse num quadro, se eu estivesse na aula tradicional, você ia seguindo o roteiro. Aliás, tem um roteiro teórico da aula. Posso até passar semana que vem. Mas eu postei nos grupos o roteiro. Que era para você se achar. Mas o que acontece? Quando Israel vence, Israel não se contenta com a vitória. Com os 14.500. E aí, como eles acham que eles têm direito, eles invadiram metade de Jerusalém. Jerusalém Ocidental. Então, Israel nasce em 48, mas só se consolida em 49. Isso era bom anotar, hein? Israel nasce em 48, mas só se consolida após a Guerra de Independência, em 49. Mas comete um pecado, na minha visão, que é ter invadido metade de Jerusalém. Foi um pecado da soberba. Porque você, aluno, tem que entender que Israel perdeu a razão. Israel estava lá no sonho dele, sionismo, fugindo do Hitler, chorando os mortos do Holocausto. A ONU propôs uma coisa... Eu acho que o aluno não acha legal, porque você tem que ver a aula umas 3 vezes para se convencer que a tendência é você ficar puto comigo. Tá defendendo Israel. Estou defendendo a mim, que sou professor e vivo disso. Estou defendendo a mim. Mas Israel estava com a bola toda, estava todo mundo apoiando Israel. A esquerda apoiou a criação de Israel. A esquerda judaica. A União Soviética apoiou. Vai pesquisar. Foi um brasileiro que presidiu a reunião da Oswaldo Aranha. E foi votado, foi bem votado. Eu sabia até a quantidade de votos.
Mas como isso é muito chato, com os anos eu fui esquecendo. Mas eu sei que só 4 ou 5 países votaram contra isso. O mundo apoiou isso. E Israel aceitou. O árabe ali fez um cálculo político errado, mas eu não posso julgar, porque o árabe estava em 47, eu estou em 2023. O árabe achou que ia destruir Israel, porque ia ser o palestino, o sírio, o libanês, o egípcio, o cara da Cisjordânia. Ele achou que ia ser fácil. E não foi. Esse Israel de 48 e 49 não é o Israel de hoje em dia, forte pra cacete, entendeu? E mesmo com Israel fraco, Israel venceu. Não vamos perder tempo aqui. Ah, teve ajuda americana. Teve ajuda do mundo inteiro, pessoal. Teve ajuda do mundo inteiro. Vamos parar com isso. Todo mundo ajudou. E daí? E daí? Tu já sabe disso? Vai ficar perturbando? O fato é que os caras também são guerreiros, né? Pô, o judeu tava... Vamos ser sinceros. Tenta ser calmo. Que na próxima aula eu vou defender só o palestino. Mas você está na primeira aula. Esse é o problema. Por isso que eu dou 3 horas no pré-ENEM, porque cada aula, metade da aula o aluno me xinga de um jeito, entendeu? Mas nessa primeira metade, o judeu, ele comprava terra, voltava porque era perseguido, ele tinha apoio, entendeu? A Inglaterra apoiou, a ONU apoiou, vamos ser sinceros, né? Não é um santo? Não, tinha terrorismo. O judeu não é santo. Mas eu considero que Israel só começa a perder apoio com a vitória na guerra de independência. Anota aí. Israel tinha 14.900. Foi para 20.900. Opa, peraí. Tinha 14.500. Já falei 20 vezes. Foi para 20.900. Subiu pouco. Subiu 6.000. 14.500, 20.900. Subiu 6.400. Mas, meus alunos, os árabes não aceitavam nenhum dos 14.500 quilômetros. Nenhum. Vai aceitar 20.900? E ainda falta aula pra cacete. Não vai ter paz nunca. Esquece isso. Tu tem que agradecer, rezar pelos mortos, para não morrer mais gente. Não ir a Israel. Se for, não me convida. E também não manda fotinho, não. Hein? Quem vai rasgar na hora da foto, explode alguma coisa, tá morto. Não me convida. Tô falando sério. Nunca. E nem me pergunta, você acha que deve ir? Eu vou desligar o telefone. Porque quando Israel invade metade de Jerusalém, a Jerusalém ocidental, não precisa saber isso não, tá? A oriental é só em 67. Mas como tem gente anotando, quando Israel invadiu, né, eu acho que Israel perdeu totalmente a razão, entendeu? Para mim ficou todo mundo cagado na aula. Todo mundo errado, entendeu? Mas você tem que ter sua opinião, tem que analisar. Mas você não tem que achar que é conflito de religião. Para com essa criancice. Isso é criancice. Sabe por quê? Porque até 47 os judeus e os islâmicos viviam bem juntos. Esqueceu? Ah, esqueceu, né? Até 47 eles viviam juntos. Tinham treta, tensão. Os judeus explodiram um hotel. Faz isso não que eu estou no hotel, fiquei até assustado. Os judeus explodiram um hotel Camp David. Caraca, gente, vocês não estão entendendo. A Inglaterra dominou o mundo, ela saiu. Ela saiu. Cara, você é você. A Palestina é a Thaís Costa. Tá aí ainda, Thaís Costa? Thaís Maria, tá aí ainda? Oi, William, tô aqui. Thaís Costa? Thais Maria. Ah, então vai ser tu mesmo. Gente, você foi comer
com a Thaís Maria. Tu ia pagar a conta. Gratidão, passou no vestibular. Acontece. Ela é descolada, direito, formada. Porra, aí chega lá, ela começa a comer pra caralho. E pede isso, e pede aquilo, e pede não sei o quê. Tu vai fazer o quê, William? Toma a Thaís Maria de volta. Eu sou a ONU. Tu não vai aguentar. Não, ele começou a peidar também. Não, e metia a mão na bandeja dos outros. Pulou o balcão para repor o refil do refrigerante. Porra, pegou o sorvete, tacou lá uma pessoa do lado. Porra! Tu vai querer ficar naquela região? A Thaís Maria é palestina. Tu vai querer ficar perto dela? Tu vai sair correndo. Ainda vai me ligar. Porra, William, tu falou tudo. Papo reto, eu não acreditei. Tirou a bota, que ela usa a bota, a Thaís Maria, botou em cima da meia com chulé, cara, todo mundo comendo. Tu vai querer mesmo pagar a conta disso? Vai? Não vai. Não vai. Entende? A Inglaterra abriu mão da... Você nunca estudou isso na vida. Um império abre mão de uma colônia. Você nunca estudou isso na sua vida. Por quê? Porque eles matavam o inglês também. Aliás, eu vou aproveitar aqui. Gente, a Inglaterra, todo mundo odiava na aula. Todo mundo. O judeu, porque o inglês era um 7-1, qualificado. Apoiou o sionismo e depois da guerra quis controlar. O palestino, puto, porque o inglês prometeu a independência e assumiu o governo. Todo mundo odiava a Inglaterra. O palestino odeia o judeu odeia o palestino. Eles só tinham uma coisa em comum: o ódio aos ingleses. É maneiro. Tanto é que você fala de Oriente Médio para o inglês, ele não quer nem saber. Bom, mas quantos alunos disseram que pode continuar? Ah, gente. 31. Hã? 31 disseram para fazer aula na segunda. Achei pouco, hein? Achei pouco, hein? Ó, essa informação aqui da Thaís Pampolha, dos 192 países da ONU, 164 reconhecem Israel. Pois é. Mas Israel faz muita merda, muita. É porque, por sorte, acabou na primeira parte. Gente, vocês têm que pensar, vocês querem ter a segunda parte? Porque daria tempo de vocês fazerem as discursivas. Se não tiver 30, eu não vou fazer. Porque agora são as guerras, os acordos de paz, entendeu? Agora tem muita coisa, né? Agora algumas pessoas também colocaram, eu contei 36. Vamos parar, pessoal. Deixa eu curtir aqui minha viagem, tá bom? A gente sabe fazer, nós de história. Mas vocês têm que falar lá no Zap, entendeu? Doar, entendeu? No Zap lá do... No Zap lá de história, de português. Eu gostei, porque é a parte que vocês menos sabem. Essa parte final, não tem Jogos Mortais 10? Então, Oriente Médio 2, parte final. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito feliz com vocês, com o recorde. Tá bom? Thaís Maria, eu quero esse meme, novo recorde em história. 54. Obrigado a quem é do pré-ENEM. São poucos, mas são importantes, como o Nélio. Tá bom? Os convidados. Quem sabe segunda-feira a gente bate mais.
Adeus, pessoal. Obrigada, professor. Bom final de semana. Tchau, William. Tchau. Comentem lá no Zap, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.